palavra de Deus tem origem, ela provém de Deus, revelação do Senhor. O Senhor que inspirou os escritores para registrarem o que o Senhor queria e tão somente o que o Senhor queria. E nós dependemos deste mesmo Espírito para o entendimento da palavra. E Deus fala aos nossos corações pela palavra. Abra a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 17. Evangelho de João, capítulo 17, a oração sacerdotal de Jesus. Nós vivemos no Brasil e em várias regiões do mundo o que nós podemos chamar de uma massificação evangélica. Muitas pessoas se afirmando evangélicas, entretanto, não têm revelado a essência evangélica em suas vidas. Estava saindo, logo que abri o portão da garagem, ia saindo, um senhor me chamou, dizendo: estou andando por essa cidade já há alguns dias e estou com problema com meu sapato. Arruma um sapato para mim. Fui lá, arrumei o sapato. Ele disse: eu preciso de comida. Fui lá, busquei a comida e comecei a falar do Evangelho para ele. Já nas primeiras palavras, ele disse: o senhor é evangélico? Eu também sou. E aí já me veio a pergunta: como conciliar uma pessoa regenerada pelo Espírito Santo e ao mesmo tempo pedinte, quando a palavra nos ensina a viver do fruto do nosso trabalho? É comum nós vermos artistas que afirmam que encontraram Jesus, que se converteram, mas dizem: é verdade que na minha profissão eu lido com filmes eróticos, mas é a minha profissão. E não sei também como conseguem conciliar. É comum nós ouvirmos de professores que dizem: tenho alunos que não respeitam o professor, palavrão atrás de palavrão, mas certo dia descobri que é evangélico. Como conciliar? Meus amados, nós poderíamos continuar com muitos outros exemplos. Com muitos outros exemplos. Nós precisamos de fato, meus queridos, buscar a essência. Nós precisamos de trabalhar a formação da identidade cristã. Com identidade eu estou me referindo àquelas características essenciais na vida de um cristão, que determinam o que é ser cristão. É comum também nós encontrarmos pessoas que se dizem cristãs, porque orou e Deus mudou a vida econômica e ficou livre de uma enfermidade, e não há espaço para o senhorio de Jesus, para o Cristo que morreu e ressuscitou, para a direção do Espírito Santo na vida. Ah, meus amados, como nós precisamos trabalhar a identidade cristã.
Nós temos aqui uma oração do Senhor Jesus em favor dos seus discípulos. Aproximava-se o momento em que Jesus seria preso, seria crucificado, seria morto. É como se Jesus dissesse para os seus discípulos: de tudo que eu ensinei a vocês, há uma essência. É preciso firmarem na verdadeira identidade do cristão. E Jesus orou pelos seus discípulos e orou por todos aqueles que viriam a se converter no futuro. Naquela ocasião, Jesus orou por mim e Jesus orou por você. E nesta oração de Jesus nós temos uma intercessão de Jesus em favor da formação da identidade do cristão. É como se Jesus estivesse dizendo: o cristão precisa ter uma identidade definida, precisa ter traços e características definidas. Ele não pode ficar em cima do muro, no meio do caminho. Ele precisa de uma identidade definida. E nesta noite nós queremos falar sobre este assunto, meus irmãos, para não vivermos na ilusão, para não vivermos no engano, porque o Senhor Jesus disse que no fim dos tempos, muitos vão dizer: Senhor, Senhor, Senhor. Ele dirá: eu não vos conheço, apartai-vos de mim. E nesta formação da identidade cristã, nós queremos apresentar alguns aspectos, e o primeiro é este: a identidade cristã está conectada aos propósitos divinos. Para que nós tenhamos uma verdadeira identidade cristã, nós precisamos estar conectados aos propósitos de Deus. A nossa vida precisa estar conectada aos propósitos de Deus. O Senhor Jesus primeiro deu o exemplo, mostrando que a sua vida estava perfeitamente conectada ao Pai, e logo em seguida Jesus orou para que os seus discípulos também estivessem conectados aos propósitos do Pai. Jesus afirmou que antes mesmo da existência do mundo, Ele partilhava da glória com o Pai. Portanto, Jesus fala a respeito do passado. Antes de colocar os pés na terra, Ele disse: eu estava com o Pai. E Ele disse que veio à terra com uma missão clara, definida. Ele veio para anunciar a vida eterna. E Ele afirma que esta vida eterna está no Filho, está nele. E Ele disse que, cumprindo a sua missão aqui na terra, Ele voltaria para o Pai. Revela uma conexão muito firme com os propósitos do Pai. E a partir daí, Ele orou pelos seus discípulos. Ele orou dizendo que os discípulos pertencem ao Pai, que Ele daria a vida pelos seus discípulos, e que estes discípulos estavam sendo enviados ao mundo para repartir o Evangelho, a vida eterna, e que depois disto
estes discípulos estariam na glória com Ele. Ele falou que o seu desejo é que os seus discípulos vissem a grandeza da sua glória no céu. Jesus chama os discípulos para uma conexão com os propósitos do Pai. Você tem estado bem conectado com os propósitos de Deus? Você tem convicção de que Jesus te chamou à fé? Você tem convicção de que pertence a Deus, porque Jesus te comprou para você ser de Deus? Você tem convicção de que está no mundo por uma missão de Deus? Você tem convicção que depois dos seus dias no mundo, Deus te recolherá a glória dele no céu? Meus amados, quando nós estamos conectados aos propósitos de Deus, nós perguntamos: nós estamos no mundo para desfrutar das belezas da vida, ou estamos no mundo com uma missão de Deus a ser realizada? Meus amados, nós desfrutamos sim de muitas bênçãos, mas primariamente nós estamos aqui porque Jesus nos chamou e Jesus nos enviou com uma missão no mundo. Mas esta missão é uma missão que limita a nossa realização, limita a nossa felicidade. Então significa que, para estar conectado aos propósitos de Deus, eu terei que renunciar à minha própria felicidade? Não, não é isto que estamos dizendo. Nós estamos dizendo que, conectado aos propósitos do Senhor, você achará não apenas segurança para a sua vida, porque você sabe de onde você veio, o que está fazendo aqui, para onde você vai, como também você achará o verdadeiro prazer na vida, prazer na pessoa de Deus. Aqueles que têm uma identidade cristã formada estão conectados aos propósitos de Deus. Qual é o propósito da sua existência? Se para você o propósito é vazio, sem sentido, ou se é apenas ajuntar dinheiro, ou se é apenas buscar aquilo que dá prazer à sua carne, ou se é apenas viver algum tempo até onde Deus quiser, você está distante dos verdadeiros propósitos do Senhor. Busque conexão com os propósitos de Deus. Essa é a identidade cristã, um povo que está conectado com os propósitos do Senhor. E os propósitos de Deus trazem prazer, porque a presença de Deus é prazerosa. Coloque nessa noite o seu coração diante do Senhor. Peça: ó Deus, eu não quero vagar por este mundo, eu não quero viver de ilusões neste mundo, eu não quero viver de enganos neste mundo, eu não quero andar perdido por este mundo. Senhor, eu quero estar conectado aos teus propósitos, porque sou teu. Mas em um segundo momento, meus queridos, falando sobre a formação da identidade cristã, precisamos dizer que a identidade cristã está conectada à palavra de Deus. A palavra de Deus é o elemento formador
e determinador da nossa identidade cristã. Se aproximamos da palavra de Deus, apenas aproximando de um objeto para alcançarmos certas vantagens na vida, nós estamos indo pelo caminho errado. A palavra de Deus é o elemento que nos santifica e que forma a nossa identidade cristã. Mas algumas pessoas usam a palavra de Deus da seguinte maneira: estou triste hoje, vou buscar um motivo de alegria. Estou precisando de uma bênção, vou buscar essa bênção. Sempre aproxima da palavra, usando a palavra como objeto para alcançar certas vantagens. O Senhor Jesus disse: eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Está fácil viver a palavra de Deus e ao mesmo tempo se relacionar com o mundo? Você acha simples? Você acha fácil? Eu vou lhe dizer: enfrentamos a incompreensão, a crítica e até o ódio do mundo quando estamos firmados na palavra de Deus. Ou então, nos alinhamos ao mundo, desprezando a palavra de Deus. Isto, meus queridos, porque o mundo quer um caminho largo, que acolha a todos e acolha a tudo. Mas a palavra de Deus aponta para um caminho estreito que conduz à glória. A palavra de Deus diz de absolutos: Jesus como único Salvador, o Espírito Santo como o único que pode nos vivificar, a palavra como a verdade que nos alimenta, mas o mundo não quer estas verdades divinas. E quando você se levanta e abraça a Deus e a sua palavra, o mundo te rejeita. A palavra de Deus fala sobre fidelidade conjugal, pureza sexual, abandono dos vícios, dependência de Deus. Mas não é este o assunto que interessa ao mundo. E o mundo dos nossos dias se revela um mundo compreensivo. Se revela um mundo aberto a todos os pensamentos. Não é isso? Não é essa a característica do mundo de hoje? Você tem que respeitar o semelhante com suas ideias, com suas posições, com seus pensamentos, com sua religião. Você deve aceitar o comportamento ético, moral do outro. Você deve respeitar a cultura do outro e daí por diante. O mundo diz assim: até que você se levanta para andar pela palavra de Deus. Aí o mundo te odeia e te resiste. Glória a Deus, porque a palavra está sendo cumprida. E é exatamente isso que o Senhor Jesus disse: eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guarde do mal. Eles não são do mundo como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é
a verdade. Há muitos cristãos que se pousam como cristãos e que fazem coro com o mundo. Querem um caminho largo. O Senhor Jesus orou pela nossa proteção e livramento dos males do mundo, mas a única forma de sermos livres dos males do mundo é santificando a nossa vida na palavra de Deus. E eu quero dizer aos queridos que a palavra de Deus é muito mais do que um conjunto de princípios, um conjunto de normas. Meus amados, prestem atenção nisso. A palavra de Deus comunica vida aos nossos corações pelo Espírito Santo. Este é o diferencial. Alguns veem a letra na palavra de Deus, mas Jesus diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O Espírito Santo age de forma indivisível com a palavra de Deus. O salmista diz: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Eu quero dizer com isso, meus queridos, que a palavra de Deus fala sobre a pureza sexual, fidelidade conjugal. A palavra fala de um único caminho da verdade, que é Jesus. Mas a palavra não apenas aponta o caminho. Ao recebermos a palavra de Deus, o Espírito Santo vai agindo dentro de nós, transformando a nossa vida, semeando vida no deserto e fazendo brotar esperança no coração. Isto é o poder do Espírito de Deus, que vai soprando e agindo nos corações. E nós não podemos receber a palavra de Deus tão somente como a letra. Este é um grande erro, este é um grande engano. Recebermos a palavra apenas como letra, normas e princípios de Deus para a nossa vida. É o poder de Deus falando por meio da palavra. E foi exatamente mediante o retorno à palavra de Deus que ocorreram os grandes reavivamentos espirituais da história. Ah, meus amados, a palavra de Deus não é apenas papel, letra, norma, princípio. É a voz de Deus. É a voz que despedaça as rochas, que faz dar cria às corças, que faz nascer um ser diferente, transformado pelo poder do Espírito Santo. Palavra de Deus não é livro de autoajuda para resolver os nossos problemas. A palavra de Deus é o mover do Espírito em nossos corações. Por isso, religiosidade sem a palavra de Deus não vale nada, é insignificante. Porque significa uma religiosidade sem vida, sem o mover do Espírito. Por isso o povo de Deus precisa mesmo ser conhecido como o povo do livro.
porque este povo está olhando muito além da mera letra. Este povo está olhando pelo Deus que dirige a história, que levanta o caído, que consola o aflito, que transforma o pecador, que abençoa as nossas famílias e que vai removendo montes do nosso caminho. Tive a graça de Deus, como muitos irmãos aqui tiveram, de viverem em uma época em que as coisas eram bem delineadas, bem separadas. Isso é ser crente, isso é não ser crente. E os vizinhos sabiam, todos sabiam, o que o crente faz, o que o crente não faz, o que o crente vive e o crente não vive. Nós estamos virando uma mistureira hoje. Mas diante de Deus as coisas são bem definidas. E quero concluir nosso último momento dizendo que nessa formação da identidade cristã, a nossa identidade cristã precisa estar conectada aos irmãos. É a identidade de uma vida conectada aos irmãos. E aqui o Senhor Jesus orou pela união dos seus discípulos e disse: assim como Ele e o Pai eram e são um, que eles também sejam um em nós, para que o mundo pudesse ver a união deles e assim pudesse crer. Para que o mundo pudesse olhar e dizer: veja aí nas ruas quanta divisão, quanta indiferença, quanta maldade, quanta separação, quanto individualismo, mas olhe ali para aquele grupo de pessoas que caminham juntas, que são unidas. Qual é o Deus deles? E Jesus orou para que os seus discípulos pudessem caminhar juntos até aquele dia em que todos juntos pudessem estar na glória do céu com Ele. Qual tem sido o fator de união nas nossas vidas? Interno ou externo? O fator que tem determinado nossos grupos mais próximos de dependência, de convívio, de relacionamento. O que tem determinado esses grupos? Fatores externos ou internos? E eu vou explicar. Existe uma unidade interna na vida dos cristãos, gerada pelo Espírito Santo. Porque aqueles que são do Senhor Jesus verdadeiramente, eles foram regenerados pelo Espírito Santo, e como tal, o Espírito Santo os uniu em um só corpo, em uma só fé. Ambos creem no mesmo Cristo, judeus e gentios, pequenos e grandes, povos de todas as nacionalidades. Este fator interno os uniu. O Espírito Santo que regenerou as suas vidas, lhes dando uma fé comum em Jesus, uma esperança comum na glória, unidos pelo poder interno de Deus em seus corações. Nos nossos momentos de alegria, a quem nós procuramos para compartilhar as nossas alegrias? Aqueles com os quais nós somos unidos externamente, mediante laços profissionais, acadêmicos, buscando os laços externos,
Ou nós repartimos a alegria com aqueles que nós fomos unidos internamente por Deus? A palavra de Deus nos ensina a fazer o bem, primeiramente aos da fé, em função de laços internos que nos unem. Meus irmãos, precisamos olhar uns para os outros, lembrando de que existem laços internos que nos unem. Ainda essa semana, eu, ali no escritório pastoral, as nossas queridas irmãs, faxineiras, zeladoras, que com tanto zelo cuidam da igreja, conversando e falando do casamento de uma das nossas irmãs, que só pode ser a Francinete, né? É bom esclarecer isto. Marinalda é casada e com seus filhos, né, Beth? E me veio um pensamento, gente, nossa irmã em Cristo, está aqui junto, vai casar agora daqui uns dias. Nós precisamos cuidar. Precisamos fazer um chá de cozinha caprichado para nossa irmã. E a SAF já está mobilizando. Meus irmãos, é um exemplo que eu estou dando, dentre muitos outros que nós poderíamos dar, da necessidade de observarmos, de sentirmos, de buscarmos os nossos laços de relacionamento mais forte, mais amorosos, porque comunhão verdadeira somente mediante em Jesus, portanto, com aqueles que estão em Jesus. Amizade com todos, atenção a todos, mas comunhão com quem está em Cristo Jesus. Identidade cristã. A identidade cristã está conectada, nos leva a conectar com os irmãos. E Jesus orou exatamente por isso, para que os seus discípulos fossem unidos, fossem um, assim como ele e o Pai eram e são um, que os seus discípulos também o fossem, para que o mundo pudesse crer que o Pai o enviara como um Salvador à terra. Meus amados, no fim dos tempos, a tendência é o distanciamento da sã doutrina. No fim dos tempos, a tendência é o esfriamento no amor. No fim dos tempos, a tendência é a apostasia. Mas Deus sempre preservou um remanescente seu, que lhe é fiel. E Deus nos chama a sermos este remanescente. Um povo que sabe preservar a verdadeira identidade cristã, a essência do ser cristão. Um povo que está em Jesus, que ama Jesus, que serve a Jesus. E em consequência disso, um povo que vive esta identidade cristã em todos os seus ângulos. Um povo que está conectado aos propósitos divinos, conectado à palavra. Um povo conectado em comunhão uns com os outros. Que essa seja a nossa identidade, irmãos. Caminhemos na presença do Senhor, para louvor e glória do Senhor.